Olá, e estamos de volta para mais uma edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui na Escola Superior de Educação. Eu sou a Inês Pereira e conto convosco nesta viagem. Ponto e Vírgula é uma exposição que mostra o trabalho de Sebastião Rezende e Zulmiro de Carvalho. Inserida no ciclo A Vida, Apesar dela, esta exposição foi coproduzida pelo Centro de Artes Visuais e pelo Colégio das Artes de Coimbra. Ponto e Vírgula é uma exposição que junta Zulmiro de Carvalho e Sebastião Rezende, duas presenças absolutamente incontornáveis no contexto da escultura contemporânea portuguesa, e é uma oportunidade muito interessante para podermos observar duas atitudes e dois contextos criativos absolutamente díspares. E por isso mesmo este título de Ponto e Vírgula, sendo que o ponto, essa marca precisa, tem mais a ver com o universo minimal do Zulmiro de Carvalho, e a vírgula, algo mais orgânico, que aponta para outro tipo de referencial na escultura de Sebastião Rezende. É também uma exposição que fazemos desta vez em colaboração com o Colégio das Artes de Coimbra e que permite, digamos, ter uma visão mais ampla de trajetos que já têm, no caso do Zulmiro de Carvalho, mais de 5 décadas de trabalho. Enfim, no final dos anos 60, o Zulmiro começa a apresentar uma escultura com uma voz própria, vai depois estudar para Londres, no início dos anos 70, e portanto há toda uma incorporação de uma tradição. A escultura do Zulmiro é uma escultura que vive pela sua presença, eu diria quase autoritária, a questão do peso, a questão dessa essência minimal é sempre conjugada com uma articulação com o espaço. Apesar deste peso intrínseco aos materiais usados, neste caso, por exemplo, o aço Corten, é muito curioso como estas esculturas desenham o espaço e, portanto, há esta contradição entre um peso e uma leveza que é muito interessante neste autor, e é um autor que apresenta nesta exposição não só escultura, mas também, tal aliás como o Sebastião, desenho e fotografia. Genericamente, estes mundos opostos, uma mais autorreferencial com a própria história da arte e outra também do Sebastião Rezende, que aponta mais para uma intemporalidade orgânica que tem a ver com a natureza e que tem a ver com essa presença que o próprio autor teve enquanto estudante e enquanto no seu percurso académico no Japão. Os trabalhos do Sebastião Rezende acabam por mostrar uma ligação muito forte a uma tradição oriental. Essa aproximação ao mundo oriental muitas vezes leva a um tipo de prática que bebe nessas tradições ancestrais. O desenho, por exemplo, no Sebastião, é um desenho que se aproxima muito dessa prática quase caligráfica, e as esculturas de Sebastião marcam uma posição absolutamente única no contexto da escultura portuguesa contemporânea, até pelo modo como trouxeram um lado relativamente inusitado no modo como eram construídas, os materiais, a fibra de vidro, os pedaços de concha, e essa relação entre o natural e o artificial dá asa a um jogo que o artista faz num trabalho que está exposto no Colégio das Artes, onde uma série de pequenos bronzes
o resultado da poda que ele faz no seu jardim, na sua horta, são passados a bronze, mas há alguns elementos com uma cor muito próxima do bronze que continuam no seu estado natural. Na arte podemos criar diálogos por proximidade, mas também podemos criar diálogos por rupturas. No contexto da escultura portuguesa é muito interessante perceber determinadas invariantes. E esta invariante que tem a ver com uma arte mais próxima daquilo que foi o rigor da arte minimal e um pensamento plástico mais orgânico, como é o caso do Sebastião, podem viver juntos exatamente porque criam esta diferenciação. E são duas perspectivas que, no fundo, continuamos a perceber em algumas das propostas de artistas mais novos. Não nos podemos esquecer que estamos aqui a falar muitas vezes de esculturas com mais de 30, 40 anos, ou seja, é mais de uma geração, e é importante perceber como é que estas dinâmicas acabam por se alastrar ainda em muitos projetos de jovens escultores que estão mais próximos, digamos, dessa essencialidade de uma escultura mais contida, mais minimal, e outros que têm uma visão mais holística e orgânica no campo das suas práticas artísticas. Underwater Songs é o título do novo álbum do pianista e compositor Luís Figueiredo, que convidou Manuel Rocha para dar voz aos seus textos. Tivemos a oportunidade de escutar algumas destas canções no ambiente intimista do Estúdio do Músico, em Coimbra. Se quando olhares para mim, não vires enfim um resto desse amor que foi. Se olhares para o céu e em vez do meu um outro rosto aparecer, promete que farás um aviso triunfal, um anúncio no jornal que me informe. Se quando ouvis a minha voz pensares em nós e a tua boca não quiser sorrir, e se ao pensar em mim tiveres por fim a sensação que já passou, promete que me dás um beijo só, um braço em pó, que me conforte. Se quando ouvis a minha voz pensares em nós e o sangue não quiser correr, e se ao pensar em mim sentires por fim que a nossa rota terminou, promete que me dás um beijo em turbilhão, um abraço pelo chão que me engana, promete que me dás um abraço só, um beijo em pó, que me conforte.
O que aconteceu foi que, ao longo de alguns anos, fui escrevendo canções muito como passatempo, de uma forma muito paralela a outros projetos que iam acontecendo, normalmente coisas mais elaboradas, com ensembles grandes, ou coisas para orquestra, ou coisas desse género. E tinha uma espécie de escape que era escrever canções quando tinha algum tempo livre. E começou por ser isso mesmo, apenas um hobby, assim, uma forma de passar o tempo criativamente, não só escrevendo a música, mas escrevendo também as letras, que é uma coisa que não era muito habitual em mim. E cheguei a um ponto em que havia canções suficientes para fazer um disco. E depois passei então para a fase seguinte, que foi encontrar alguém que pudesse dar voz às canções, uma vez que eu não sei cantar e, portanto, precisava de alguém que soubesse. E esse processo foi um processo mais difícil do que possa parecer, porque eu, na realidade, escrevi aquelas canções para mim próprio e, portanto, era difícil ouvir vozes muito diferentes da minha a cantar aquelas canções. E nas minhas buscas por essa internet fora e pelos contactos de amigos e por referências que fui explorando, encontrei o Manel, que eu não conhecia de lado nenhum, quer dizer, que tinha ouvido uma ou duas coisas dele, algures na internet, e comecei a ouvir mais e percebi que era a voz ideal para isto. A primeira reação foi uma espécie de pavor e susto, porque eu na verdade nunca cantei só, eu sou guitarrista, ou seja, a voz sempre foi um complemento. Eu nem sequer sei cantar, ou seja, propriamente dito, eu sempre cantei, mas eu nunca tive uma aula de voz, é o que sai. E foi engraçado porque o Luís, eu conhecia um bocadinho do trabalho dele, tínhamos amigos em comum, ou seja, os Sobrais, principalmente. Os Sobrais. E pronto, foi um desafio, foi mergulhar de cabeça neste desafio e foi muito interessante porque as canções são lindas, a voz, ou seja, encaixa perfeitamente na minha voz, acho eu. Não tive, ou seja, dificuldade nas tessituras, e pronto, foi muito bonito, foi interessante. Obrigado. No início desta cena toda. Sim, mas às vezes faço ainda um bocadinho da frase, não é? Eu acho que há uma certa abordagem à música neste disco, neste projeto, que é comum aos dois e que é uma abordagem muito intuitiva. A escrita das canções procurou ser o mais fácil e o mais descomplicada possível. Não há grandes artifícios, não há solos, não há grandes truques composicionais, não há formas muito elaboradas. São canções bastante simples e pretendem soar simples. E, na realidade, uma das razões pelas quais eu acho que o Manel acabou por se revelar a escolha mais certa possível para isto foi que ele imediatamente percebeu isso e ele próprio também tem uma abordagem muito intuitiva em relação à música. Muito imediata, muito sensorial em relação à música. Essa para mim foi uma novidade completa. Eu não sei que acordes estão a acontecer, não faço a mínima ideia do que é que está a acontecer no piano. Quer dizer, não é bem assim. Não, sei, ou seja, reconheço coisas, mas não sei o que é que, não sei claro, em que tom estamos sequer. Sim, claro. Nem te interessa. Nem me interessa. Claro. Isso é engraçado. Down by the lake, I have found my love, lonesome in the evening sun. Her hair was wet, her dress in a swirl.
beside her as she slept. Nothing cloaked her skin. Bare and softly warmed by the fainting rays of sunlight. Em primeiríssimo lugar, eu diria que escrevemos música para nós, por necessidade de dizer certas coisas. Eu nunca tive aquela sensação de que a música tinha que ter uma mensagem, ou a arte em geral tinha que ter uma mensagem clara, ou que tinha que desempenhar uma função. Eu acho que a arte, por existir, já desempenha uma função. Já toca as pessoas, já mexe com as pessoas, já inquieta as pessoas. Fazer música e dá-la a ouvir aos outros, ou escrever textos, ou seja o que for, é em si só um ato vital. E é vital para mim, mas penso que é vital para os outros que o recebem, que recebem essas coisas. Não, eu concordo, ou seja, eu acho que fazer música para nós, pelo menos para mim, é uma questão de saúde mental. Eu tenho que pôr cá para fora aquelas ideias, aqueles pequeninos, Claro. aquelas pequenas gravações que vou gravando no telemóvel, eu tenho que eventualmente torná-las realidade para eu próprio avançar, andar para a frente. Ou seja, senão a sensação de estagnação para mim é uma prisão e começo a ficar maluco. O disco foi apresentado na Fundação Saramago, em novembro. Apresentámos em Coimbra, no Salão Brasil. E agora, no dia 8 de janeiro, em Lisboa, na Casa do Comum. E agora estamos a agendar concertos para o resto do ano e esperamos que venham muitos. Enfim, vamos ver. Manela, expectativa? Eu não tenho expectativas. Zero. Nunca tive. Sobretudo com esta música. Não, neste projeto então não tenho nada. Estou aqui enquanto eu me quiser. Nothing's ever what it seems, she said, as I turn off the light. I lay there in the darkest black, my mind a wandering kite. The minutes took their time that night, the hours felt like days. And when the sun climbed on our bed, I knew we would part ways. Maybe there's hope still. Maybe there's time. I'll travel far and wide. I will love you till I die, I said as she slammed the front door. I stood there broken like a branch, my eyes laid on the floor. A numbness started taking over limbs and face and thought, both mind and body giving up until reduced to naught. Maybe there's hope still. Maybe there's time. I'll travel far
Chegamos ao fim de mais uma edição e esperamos por si já na próxima semana aqui na RTP2. Pode continuar a acompanhar o nosso trabalho na RTP Play e nos canais da Exec TV. Muito obrigada por ter ficado desse lado e tenha uma ótima semana.